Como fã de terror, acredito que não vai ser minha primeira nem minha última vez que eu abro um vídeo falando de um filme que é considerado o melhor filme do ano, e olha que nós ainda estamos no primeiro semestre de 2024. Mas será que mais uma vez eu vou assistir um filme superestimado, ou será que de fato esse filme merece tanta relevância? Vou falar para vocês o que eu achei sobre esse filme logo depois da vinheta, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom filme hypado. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Late Night with the Devil, ou Tarde da Noite com o Diabo. Filme esse que já tem uma ótima recepção pública e que tem várias críticas na internet comentando que ele é o melhor filme do ano. Esse filme se passa em 1977, época esta em que os talk shows são considerados programas de muita relevância nos Estados Unidos. Eis que a gente entra nesse cenário com o nosso personagem Jack Delroy, que é um dos apresentadores de um talk show de muita relevância, que ainda não chegou a ser o top 1, mas está ali concorrendo nesse pódio com outros grandes nomes daquele período. Eis que no início do filme a gente tem um pouquinho da história desse personagem e o motivo que ele meio que está caindo um pouquinho da audiência e talvez até mesmo sendo considerado um personagem que talvez vá sair fora dos holofotes. Mas eis que em uma de suas últimas tentativas de se manter ali naquele cenário, ele faz um programa especial de Halloween. Nesse programa ele vai trazer três figuras bem diferentes para fazer aquele contraponto que a gente já está tão habituado. Eis que ele traz então um médium chamado Crystal, que também tem muita relevância, tem um grande público, e ele supostamente consegue conversar com os mortos, é meio adivinho, então fica toda aquela aura ali. Ele também traz o Carmichael, que é o completo oposto desse cara. Ele era um mágico e um hipnotista, só que depois de um tempo ele acabou se tornando completamente cético e hoje ele vive para desvendar segredos sobrenaturais. Então ele acaba desmascarando vários charlatões por ali e é por isso que ele está naquele programa inclusive. E a gente conhece a doutora June, que é uma parapsicóloga que está trazendo o seu novo livro, que é Conversando com o Diabo. Livro este onde ela investiga a história de uma garotinha que ela acabou pegando de uma seita satânica. Na verdade, a menina é a última sobrevivente. E essa garota também está ali naquele programa. As coisas começam a desandar rapidamente quando essa garota é trazida de fato para a entrevista. E talvez ela tenha um novo personagem chegando nesse programa. Personagem este que não gosta muito dos holofotes. Eu vou dizer para vocês que esse filme me surpreendeu muito, fiquei muito assombrado em diversas partes e mais assombrado pela atmosfera dos anos 70, que aqui é trazida de maneira brilhante. Então tudo aqui ele corrobora para a ideia de que nós estamos vendo algo que de fato aconteceu. Tem até no início do filme a ideia de que esta fita que nós vamos ver, ou este programa, é a última fita, um resgate, é uma fita que não foi para o ar mais, de um programa que assustou os Estados Unidos. Então tem toda essa ideia do found footage. E a própria gravação mostrada daquela forma parece de fato que é algo gravado nos anos 70, por mais que a gente tenha toda a qualidade do HD, é trazida de uma forma que quando vocês forem ver, vocês vão entender, mostra uma ideia mais antiga, tanto na roupa quanto no modo como eles falam, no modo da plateia. E para nós que já estamos habituados com essa ideia do talk show, pelo menos eu quando era adolescente e quando eu era criança assistia muito o Jô Soares, isso meio que foi trazido como uma memória afetiva, nostálgica e funcionou para embalar para o terror de fato. O terror aqui, ele vai demorar a acontecer. Tem o primeiro ato que é um pouco calmo, mostrando um pouquinho desse personagem. O segundo ato que começa com os personagens, que são os convidados do talk show, que também é interessante, mas ainda não é o terror. Mas quando chega no terror de fato, que é essa personagem da Lily, aí sim a gente vai ver uma atmosfera bem tensa. Essa menina, como eu disse, ela é uma sobrevivente de um culto satânico. Isso é muito comum naquela época do Manson e todas aquelas coisas por ali. Inclusive esse medo do ocultismo e do satanismo era uma coisa bem presente naquele período e o filme consegue trabalhar com essa ideia muito bem, com essa ideia bem obscura sobre esses ritos, sobre essas pessoas meio ensandecidas. E fora isso, o Jake Delroy consegue conduzir tudo com muita maestria. Parece de fato que ele está
ali apresentando aquele programa há muito tempo. Ele se sente confortável com os convidados, mas também se sente desconfortável quando as coisas começam a sair do controle, mas tem aquele controle de câmera, que ele sabe que está ao vivo, então ele tem todo aquele cuidado, quando alguma coisa começa a acontecer ele vai passando um pano por ali, só que vai chegar um momento em que ele não vai conseguir passar pano mais, porque de fato o filme vai ladeira abaixo, e não no sentido negativo, no sentido muito bom. Eu, pelo menos, vou dizer pra vocês que eu me assustei em algumas cenas. É aquele filme que te deixa um pouquinho angustiado. Finalizei meio que com medo de acender a luz, assim, foi algo desconfortável pra mim. Gostei e vou dizer que é uma coisa muito diferente. Eu falo muito sobre livros e filmes que tem essa coisa original. Eu vou dizer a vocês que os dois filmes que eu vou criticar essa semana têm essa originalidade, e isso faz toda a diferença para de fato eles serem considerados obras que são atípicas, obras que de fato merecem ser vistas. E aqui a gente tem o autor David Dastmalchian, acho que é assim que fala o nome dele, que ele conseguiu fazer o Jack Roy muito bem, que fez toda a diferença, como eu falei, mas acima de tudo tem essa menininha, que eu vou colocar o nome dela aqui que eu esqueci de anotar, mas que ela consegue de fato trazer essa atmosfera assustadora. Tem horas que ela olha fixamente para a câmera, tem horas que ela vira a cabeça do nada e fica olhando. Ela tem um jogo corporal muito atípico, que faz sentido para aquela história, afinal ela acabou de sair de um culto onde ela era criada de uma maneira muito diferente, ela chega na realidade, digamos assim, então isso tudo vai trazendo esse peso, parece que ela anda com os ombros meio desengonçados, ela parece de fato em alguns momentos até uma boneca, e daquelas bonecas bem macabras. Então, caso você queira uma dica para o final de semana, caso você queira uma dica para o cinema, com toda certeza vai ver esse filme, só que acredito que no cinema você vai sair com muito mais medo do que eu que assisti em casa. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha outra dica de filme tão bom quanto este, pode comentar, com toda certeza eu vou assistir o mais breve possível.